Olá pessoal, aqui é o Matheus Barbosa, eu sou da Universidade do Advogado e hoje eu estou aqui com o Dr. Fabrício da Mota Alves. Tudo bom, Dr. Fabrício? Prazer em vê-lo, prazer, obrigado pela oportunidade. Prazer é todo meu. Primeira pergunta que a gente tem aqui para o Dr. Fabrício é: como é que foi o seu primeiro ano de advocacia? Como é que foi a sua experiência ao abrir o escritório e você começou do zero? Na verdade, meu primeiro contato com a advocacia, como a maioria das pessoas, foi como estagiário, né? Eu me lembro que logo no segundo semestre, se eu não me engano, a OAB não tinha uma legislação tão restritiva quanto ao início do estágio, né? Então eu tive a oportunidade de estagiar logo no segundo semestre. E eu me lembro que eu trabalhei com um advogado que tinha um escritório pequeno, mas tinha tido algum sucesso em algumas ações previdenciárias, e ele me contratou para fazer um trabalho estritamente computacional. Era basicamente uma formatação, era praticamente um técnico de informática, um estagiário travestido de técnico de informática. Mas aquilo foi interessante, foi meu primeiro estágio, eu ganhava muito pouco mesmo, eu lembro que ele pagava muito mal, mas isso nunca me impediu de querer trabalhar, porque eu tinha essa necessidade de ter um convívio com o mercado profissional. Então eu fui até ele, fui indicado, comecei a trabalhar. Ele não tinha nenhum outro sócio no escritório, ele era um profissional liberal autônomo, mas lidava com alguns sindicatos, então ele tinha uma área de atuação extremamente peculiar. E aquilo para mim foi muito interessante, porque ali eu observei o que era uma ação de litígio coletivo, eu tive algumas noções. Isso trabalhando com a parte informática do serviço que ele me demandava. E com pouco tempo ele passou a me delegar um pouco mais, não aumentou minha bolsa de estágio, mas isso nunca me impediu de trabalhar, muito pelo contrário. Eu tinha carro na época, graças a Deus, meu pai e minha mãe tinham essa condição de me financiar nesse aspecto, eu tinha carro, mas não ganhava um centavo de bolsa, auxílio para gasolina. Era praticamente trabalhar para pagar para trabalhar. Mas foi o primeiro contato com o mercado e me ajudou a construir um currículo. Então, meu currículo ainda era um currículo de uma folha, mas tinha pelo menos um elemento adicional para que eu pudesse pleitear estágios melhores e assim tendo um pouco de experiência, que hoje é o que todo mundo exige e é o que mais difícil para o advogado recém-formado, é justamente você ter essa experiência. Então, para mim foi uma experiência muito interessante. E aí, a partir daí, eu fui migrando para outros escritórios, sempre e cada vez melhores, escritórios grandes. E o meu último estágio foi o que me permitiu advogar, ter o início do contato com a advocacia, mesmo onde eu me formei como advogado, fui contratado como advogado, já foi um escritório de grande porte, um escritório de São Paulo, que me apresentou um mundo completamente diferente, que é a advocacia corporativa de alta qualidade. Que é muito comum você observar somente nessas grandes bancas, as maiores bancas do Brasil e da América Latina. Foi ali que eu vi realmente como que você pode advogar prestando um serviço de excelência e tendo uma visão corporativa da advocacia, ou seja, uma advocacia voltada para clientes que são empresas de grande porte, mas que exigem um nível de corporativismo na sua atuação profissional. E ali eu tive uma concepção muito interessante da advocacia, e isso tem me pautado desde então, digamos que foi a semente de um novo conceito de advocacia que eu aprendi com essa experiência. E ali foi que eu me formei advogado, fui contratado pelo escritório, e minha primeira experiência ao longo dos 3 primeiros anos de advocacia foi exatamente com esse escritório. Dali eu saí para um momento de reflexão pessoal, não sabia o que queria da minha vida, cheguei a prestar alguns concursos, passei em um concurso público especificamente, fui bem classificado, mas não tive oportunidade de ser chamado, e tive acesso a alguns trabalhos de assessoria parlamentar, assessoria jurídica, onde eu tive condição de fazer uma economia financeira suficiente para iniciar aventuras, digamos, na advocacia de autonomia. Foi ali que eu tive condição de conhecer alguns colegas que tinham uma sociedade e me convidaram para compor a diretoria dessa sociedade. E foi aí que eu tive uma segunda experiência já como um gestor, propriamente dito.
Foi uma experiência muito boa, muito positiva, que trouxe muitos elementos interessantes para a minha formação, para a minha concepção. E numa terceira fase da minha advocacia, que é a fase onde eu me encontro, já caminhando para o 15º ano de advocacia, é a fase em que eu realmente me encontro amadurecido pessoal e profissionalmente. Já com quase 40 anos de idade, eu agora tive condição de fazer um planejamento de carreira, um planejamento de negócio, montei meu próprio escritório e estou seguindo rigorosamente as etapas da execução desse planejamento. E tenho tido sucesso até agora, tenho tido excelentes resultados, alguns até melhores do que eu havia planejado, o que tem me surpreendido positivamente e me estimulado a continuar com esse planejamento, continuar com a alimentação dessas etapas da advocacia. Isso tem sido realmente uma experiência muito boa, pessoal e profissional. Muito bom. Se o doutor tivesse uma característica sua que você considera a mais importante e que te levou até onde você está hoje, qual seria essa característica? Bom, falar de si próprio é sempre muito difícil, né? Eu diria que talvez uma característica muito marcante na minha personalidade seja a parcimônia no julgar, a parcimônia no decidir, e ao mesmo tempo a lealdade com as decisões e com as crenças e as opiniões que eu sustento. Eu procuro não ser irredutível nas opiniões, procuro sempre refletir sobre as minhas opiniões, sobre as minhas decisões, sempre fazendo uma avaliação, uma autoavaliação. O que isso me trouxe de bom, o que isso não me trouxe de tão bom, para que isso possa me dar condição para repensar e para aquilo que nós chamamos de evolução do ser e do pensar. Isso tem sido muito bom. Isso tem me ajudado no relacionamento pessoal familiar, no relacionamento pessoal íntimo, no relacionamento pessoal familiar, com a família da minha esposa, com a minha própria família. Isso tem me ajudado, inclusive, no tratar com funcionários, no tratar com sócios. Isso tem realmente pautado a minha vida e eu hoje me considero uma pessoa bastante centrada. Eu acho que essa condição de você não ser nem muito efusivo e nem muito apático, você buscar sempre tomar decisões com muita calma, muito juízo centrado, isso tem sido uma marca muito positiva. Isso tem me ajudado até profissionalmente, porque isso me dá a condição de avaliar as ações pelas quais eu sou responsável, as ações processuais pelas quais eu sou responsável e pensar um pouco além daquela condição puramente processual. Procurar me transferir para o lugar do cliente, me transferir para o lugar do meu ex-adverso ou do cliente que litiga com o meu cliente e procurar antecipar os interesses diante daquele contexto. Isso me ajuda também a decidir, me ajuda a conduzir o processo, até mesmo a tomada de decisões. Quando recorrer, quando não recorrer, qual o melhor caminho para o cliente, um caminho menos oneroso para o cliente, porque ele é que financia a nossa atividade. Então isso tudo tem sido interessante. E claro, de alguns anos para cá, nessa nova fase profissional que eu estou, eu tenho buscado procurar uma advocacia mais consultiva, justamente porque eu desenvolvi de tal forma essa capacidade de diálogo e de orientação até com outras pessoas, que eu tenho conseguido passar isso, inclusive, na minha atuação profissional. Então, eu consigo pautar, às vezes, um problema com o cliente, de maneira que ele consiga antecipar-se a problemas ou sair de determinados problemas em função da capacidade de gestão do risco e gestão do problema em si. Uma espécie de damage control, né? Controle de danos. E isso evita até mesmo a judicialização, até mesmo com processos em curso, a gente consegue suspender ou eliminar o processo em função de uma negociação extrajudicial. Isso aqui tem sido bem interessante. A gente falou um pouco de você aqui e falar um pouquinho aí do seu escritório. Qual que seria aí o diferencial competitivo do seu escritório? Quem são os seus clientes principais e como você começou a formar a sua carteira de clientes? Bom, é uma carreira já bastante extensa, então você acaba construindo um nome ao longo de todo esse período, né? Uma década e meia de atuação, você acaba adquirindo credibilidade e respeitabilidade no mercado e isso
transparece por meio das indicações que são feitas a você, ou até mesmo daqueles clientes que chegam até você em função do resultado do seu trabalho. Então, a minha formatação de carteira de clientela já é uma formatação bem antiga. Eu tenho clientes que estão comigo desde o início da minha carreira, desde antes mesmo, quando eu era estagiário, já tinha alguns clientes interessados numa atuação consultiva e que ao longo do tempo foram migrando de interesses e eu fui trabalhando em diversas áreas dos interesses desses clientes. Alguns desses clientes tiveram sucesso empresarial, tiveram sucesso em outras áreas das suas vidas pessoais e isso foi transferido para uma atuação advocatícia. Eu prestava serviço advocatício, eu era advogado na área de família, de repente passei a ser advogado na área trabalhista e passei a orientar os clientes na área empresarial. Isso foi criando uma evolução do pensar e do agir. Isso tem sido muito positivo. Mas, de um modo geral, meus clientes são pessoas jurídicas. Hoje o foco, voltando a falar sobre planejamento, o foco hoje da minha atuação é empresarial, mas isso não impede de trabalhar com pessoas físicas. Existem diversas causas do escritório, até mesmo orientações consultivas para pessoas físicas que têm problemas que envolvem a área de tecnologia e que precisam de um pouco de esclarecimento. E eu presto esse esclarecimento, é onde eu me sinto mais realizado e é o que eu gosto de fazer com mais ênfase. Mas claro que o foco, apesar de ser consultivo, também não dispensa o litigioso e o contencioso. Não há uma sonegação de área de atuação, mas simplesmente uma questão de preponderância de atuação e de capacidade. O escritório é um escritório pequeno, estrutura enxuta, mas que quando há necessidade de uma demanda maior, a gente busca parcerias com outros colegas e essas parcerias têm sido uma solução negocial muito positiva. Não só porque eu levo alguns colegas clientes que são meus, como também consigo deles um feedback através de clientes que pertencem a eles. A gente cria uma sinergia, essa sinergia é positiva. Todos ganham, não se concentram no horário em uma só pessoa, há uma espécie de divisão de trabalho e divisão de honorários. Isso é positivo, você amplia sua rede de contatos, você amplia sua capacidade de satisfação interpessoal e promove mais e mais oportunidades de negócio. Sim. Então a gente viu aqui que a sua carreira já tem um bom tempo aí. E se o Fabrício de hoje pudesse dar uma dica para o Fabrício lá de tempos atrás aí, qual seria essa dica? Olha, eu acho que hoje, se eu pudesse entrar numa máquina do tempo e transferir para o início da minha carreira, eu acho que o conselho que eu daria a mim mesmo é o de jamais abandonar a advocacia, estabelecer um foco desde o início, ou seja, dedicar-me a uma área específica de atuação e buscar sempre satisfazer as etapas desse planejamento. E jamais me desviar, jamais me distrair. Eu acho que se eu tivesse tido esse foco lá atrás, eu talvez tivesse uma carreira bem sucedida há mais tempo. Mas isso, claro que é um conselho que eu poderia ter dado a mim mesmo, mas é que hoje é um conselho que eu posso dar para outras pessoas. É sempre focar, sempre planejar. Se hoje você, para ser concurseiro, tem que ter um plano de estudo, tem que ter um foco de estudo, não é diferente no serviço da advocacia privada. Você precisa ter foco. No modelo de negócio tem que ter foco. Não tem jeito. Muito bom. Uma pergunta até um pouco parecida aqui seria, se você estivesse começando hoje na advocacia, começar do zero, com poucos recursos, que estratégias você utilizaria para captar clientes? Eu acredito que para você captar, o que seria captar clientes? É uma palavra tão difundida, a captação de clientes, são palavras tão difundidas, mas ninguém para refletir o que significa isso. Na verdade, a gente poderia haver uma mudança de cultura, a gente deveria parar de pensar em captar cliente e começar a projetar como o cliente poderia chegar até mim. Por que eu, ao invés de perguntar como captar cliente, por que o cliente deveria me contratar? Talvez essa deveria ser a pergunta. Porque é isso que é a captação. É você, na verdade, conseguir gerar um contrato com o cliente e esse contrato se transformar na sua causa, no seu bem de atuação.
Por que o cliente deveria me contratar? Por que não contratar outro advogado, um concorrente? Por que deveria ficar comigo? O que eu tenho a oferecer a esse cliente? Claro que não é questão somente de honorários. Isso pesa, não tem a menor dúvida. Mas não deve ser somente isso. Há toda uma atuação por trás, anterior, durante e posterior a contratos findos que você não precisa declarar como contratos findos. Você pode manter um relacionamento com o cliente. Você não tem mais uma atuação advocatícia, mas você pode continuar tendo um relacionamento interpessoal com aquele cliente e ele pode eventualmente voltar a trabalhar com você. Então, na verdade, a questão é por que o cliente deveria me contratar? Uma vez que você tem essa visão por que ele deveria te contratar, você pode começar a refletir sobre o que eu tenho a oferecer. Na verdade é isso, a contratação pressupõe uma oferta e uma demanda. A gente poderia dizer aí que, talvez de uma forma sintética, que seria agregar valor para o cliente, oferecer. Exato, O que o cliente espera de um advogado? O cliente procura um advogado, de um modo geral, é porque ele tem um problema. Né? A gente não tem uma cultura de advocacia preventiva no Brasil. Claro que existem, infelizmente eu exerço essa prestação de serviço, mas de um modo geral o cliente procura advogado quando ele tem um problema. Então, ele procura advogado para remediar. Ora, se ele procura para remediar, ele quer remédio, ele quer solução. Mas é só isso que é levado em consideração pelo cliente? Com certeza não. Ele leva em consideração o nome do advogado, o sucesso ou insucesso que ele teve em outras demandas, a indicação. Talvez a indicação seja um elemento fortíssimo que o cliente leva em consideração do advogado. Talvez seja até mais forte do que o próprio nome do advogado. Isso é muito comum. Olha, eu conheço uma pessoa que indicou o doutor, se ela indicou é porque ele realmente deve ser um bom profissional. Então, como é que você consegue se tornar a indicação de alguém? Fazendo um trabalho de excelência. Não é se dando 50%, não é se dando 70%, não é se dando 100%. É se doando 150% para aquela causa, para aquele cliente. Ora, quando o cliente vê que você é um profissional que o ampara, ele vai invariavelmente te indicar para outras pessoas. Invariavelmente. Aquela velha história. Como é que eu vou atrás de um médico? Eu vou atrás de um médico quando tem um problema pessoal de saúde. Eu vou atrás de qualquer médico? Não, eu vou atrás de um médico que já conseguiu salvar a vida de alguém. Eu não vou atrás de um médico que tem um histórico de boletins de ocorrência por negligência profissional, por exemplo, ou que tem um histórico de óbitos em seu currículo. Ninguém vai atrás de um médico dessa verdade. Vai atrás de um médico que tem resultados positivos. Um cirurgião plástico, eu quero fazer uma plástica. Olha, você vai atrás de um cirurgião plástico que já consertou muita gente e essas pessoas estão satisfeitas. Estão tão satisfeitas que elas vão continuar indicando aquele profissional. A advocacia não vai ser diferente. Faça um trabalho de excelência, técnico, de atendimento, preventivo, de satisfação do cliente. Não procure não falhar em nenhuma etapa para se descontar. Nem na cobrança, nem na resposta, no atendimento do cliente. Esteja à disposição do seu cliente. Você não precisa estar à disposição quando ele quiser, mas responda sempre. Enfim, é um processo, é um conjunto de ações. Satisfazendo esse cliente, você com certeza terá condição de ser a indicação dele para pessoas do círculo de amizade que ele frequenta. Para a gente concluir aqui a nossa entrevista, uma última pergunta. Qual seria a mentalidade que um advogado que quer chegar no topo deve ter hoje? Aquele advogado que está começando precisa ter para chegar no topo? Bom, uma pergunta bem interessante. Eu acho que ela tem muito de uma carga pessoal, quase que de uma abstração absoluta, porque eu vou falar um pouco da minha concepção. Eu acho que para você chegar ao topo de uma carreira ou de um mercado, você se tornar a referência do mercado, você tem que ter uma dedicação absoluta ao seu trabalho, ao seu serviço que você presta. Você tem que entender que você é um produto de si mesmo, ou seja, eu posso ser um diamante em estado bruto ou um diamante com alto grau de lapidação.
mas não existe ninguém para lapidar esse diamante, é você mesmo que faz a lapidação. É o tempo que contribui para lapidar essa joia. Então é você que tem que fazer esse investimento, em você mesmo. Esse nome que você carrega tem que ser preservado a todo custo, você tem que buscar associar o seu nome à respeitabilidade, à credibilidade e, claro, uma visão sempre muito otimista, né? Que aí já é o aspecto pessoal que eu acho que todos deveriam ter e que eu tenho. Não importa as dificuldades todos teremos. Não existe nada fácil, o que é fácil demais você às vezes nem valoriza. Mas é saber que para você ser bem sucedido você tem que ser otimista, você tem que ter um planejamento otimista na sua vida, encarar a vida de forma mais positiva, entender que você é o único responsável pelas suas ações. Não é o mercado, não é a OAB, você pode ter N fatores que vão contribuir para aquela equação, positivo ou negativamente, mas é você o responsável. Quem é que você tem os elementos da equação, mas quem vai atribuir o sinal de mais, de menos, de dividir ou de multiplicar é você. Então é você que vai juntar. A receita do bolo está ali, você vai ter todos os elementos para fazer aquele bolo. Agora, quem vai saber dosar, se vai mais farinha, se vai menos farinha, se vai mais... Enfim, é o advogado. O produto final sou eu que vou formatar. Então, olha, se sou eu, por que eu vou encarar a vida de forma negativa? O que eu já posso dizer de antemão é que advogado pessimista dificilmente consegue encontrar. O advogado tem que ser otimista com relação à própria carreira, ele pode ser até realista ou pessimista com relação aos riscos que o seu cliente pode enfrentar naquela ação ou naquele litígio específico. Mas na sua condução de carreira ele tem que ser bastante otimista. Então eu creio que o ponto principal seria você responsabilizar, você ser o responsável pelo seu sucesso, pela sua carreira. É assumir a responsabilidade, a sua responsabilidade. Entender que você é o responsável. Não adianta você transferir essa mania que o brasileiro tem de jogar a culpa no governo, de jogar a culpa nas instituições. Culpa em Portugal, né? A culpa na colônia brasileira que foi de Portugal, enfim, ok, temos aí um passado imenso, histórico para resolver, mas vamos trabalhar, vamos nos ocupar em produzir, porque o resultado é fruto da ação. É a ação que traz resultado, não é o pensamento. O pensamento vai pautar a ação, vai pautar a reflexão da ação, mas é a ação que muda. O mundo não muda com a força do pensamento. O mundo muda com a força da ação. É o agir que promove a mudança. Muito bom. Essa foi a nossa entrevista com o Dr. Fabrício da Mota Alves. E primeiro gostaria de agradecer ao Dr. Fabrício. Muito obrigado. Prazer imenso. Parabenizado por todo esse trabalho que ele tem realizado e por estar conosco aqui no Conajade. E eu convido você que ainda não se inscreveu no Conajade, você se inscreva, você vai ter acesso a um conteúdo de altíssima qualidade, com pessoas gabaritadas e de sucesso na advocacia. Então, clica nesse link aqui embaixo da página, se inscreva no Conajade e é isso aí. Muito sucesso para cada um de vocês e para todos nós.